Olá, pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz essas caixinhas aqui. São sacolinhas, caixinhas, você pode chamar como você preferir. Eu segui as orientações da Van Rubio lá nas aulas exclusivas do grupo do Stamp Club Brasil 21, da Juju Scrapbooking, e fiz a minha versão das caixinhas. A minha proposta é colocar dentro delas algumas lembrancinhas para Páscoa. Um chocolate, outro chocolatinho de tamanhos diferentes. Vocês podem ver que cada uma delas tem um tamanho diferente. Essa daqui é mais alta e é magrinha aqui do lado. Essa daqui é um pouquinho mais baixa e também magrinha aqui do lado. E essa daqui é mais gordinha, mais larguinha aqui do lado. O tamanho que você vai fazer vai depender do que você vai querer colocar aqui dentro. Nesse caso aqui, essa que é mais larguinha, cabe até 2 unidades desse tipo de chocolate, que tem 1 centímetro aqui de espessura. Essa daqui que é mais comprida, cabe essa barrinha que é maior. Você vai determinar o tamanho da sua caixa de acordo com o que você quer colocar dentro dela. Essas aqui, todas 3 foram feitas com uma folha de papel A4 e ainda sobrou um retalhinho de cada uma. Mas você pode fazer embalagens maiores, tanto na largura, quanto na espessura, quanto na altura, fazendo com papéis maiores. Se o papel não tiver um tamanho suficiente, dá até para emendar o papel e fazer uma caixa grandona, onde você coloque mais coisas dentro. O importante é que você faça um acabamento bem fofo, tudo bem feitinho, bem coladinho, e faça uma decoração legal. Eu adorei essa ideia, que também foi uma ideia da Vanessa, de colocar um shaker box, que é essa decoração que tem umas coisinhas soltas que você pode balançar por dentro. Eu fiz alguns tipos com materiais diferentes que eu tenho aqui. É muito simpático isso. Eu gostei pra caramba do resultado e fiz essas 3 versões. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Para fazer esse projeto, nós vamos usar materiais bem simples, que a maioria das pessoas que faz scrap tem ou vai ter, porque a gente vai comprando isso aos pouquinhos, né? Não precisa comprar tudo de uma vez só. Mas ao longo do tempo a gente acaba adquirindo essas coisas que são relativamente simples. Eu vou usar uma folha de papel craft, tamanho A4 de 180 gramas. Vou usar esse carimbinho bem fofo aqui, olha, de Páscoa. É de uma coleção exclusiva da Juju Scrapbook para o Stamp Club Brasil 21. Vou usar uma carimbeira de pigmento branca. Essa aqui é da Hero Arts. E uma basezinha acrílica que tem de vários tamanhos. Além do material que eu já descrevi, eu vou usar uma régua, que pode ser uma régua de metal ou não. Precisa só ser uma régua que tenha as medidas que você gosta mais de usar, ou em centímetros ou em polegadas. Precisa de cola, precisa de um lápis, uma tesoura e um boleador. Se você não tem um boleador, uma boa alternativa é usar uma caneta tipo essas esferográficas, que tem uma esferinha aqui na ponta, que não tenha mais tinta. Então ela é redondinha aqui na ponta. Essa daqui, por exemplo, ela tem uma pontinha bem fininha e é bem legal para usar como boleador. Você pode usar isso também. Eu resolvi usar esse carimbo aqui, olha, de patinha. Se você não tem uma base de acrílico assim, pequenininha, e elas são bem úteis, essas miudinhas também, porque dão mais firmeza na hora de carimbar, é mais fácil você carimbar o carimbo com a base proporcional ao tamanho do carimbo, que aí você tem mais firmeza para fazer suas carimbadas. Mas se você não tem essa base pequenininha, obviamente você pode usar a grande. Mas eu prefiro a pequenininha para fazer essas carimbadas menores. E se você não tem dessa daqui pequenininha, você pode usar a tampinha de uma carimbeira dessa menor. Dá bem certinho. É só você grudar o carimbo, né, na tampinha da carimbeira e você tem aqui, ó, até como apertar aqui dentro, se for preciso. Então dá para você fazer as carimbadas com esses carimbos pequenininhos sem dificuldade nenhuma. Eu vou fazer com essa daqui para vocês verem como que dá certo.
Coloquei o carimbo aqui na tampinha da carimbeira. E agora eu vou estampar o papel. A gente molha o carimbo, dá umas batidinhas leves. Escolhe o sentido que você quer, né? A orientação que você quer pra carimbada. E é só ir carimbando. Simples assim. Olha, eu fiz a primeira patinha. E assim a gente vai fazendo a decoração do papel, estampando o papel do jeito que você achar que fica mais bonitinho. Você pode fazer só uma barrinha de carimbo, você pode estampar a folha toda, pode fazer uma barra mais larga. E não precisa ficar se preocupando com medida, porque é um trabalho artesanal, é um trabalho feito mais com o coração do que com a régua, né? Então, a gente vai colocando, espaçando as carimbadas do jeito que você achar mais bonito. E eu vou fazer essa barra aqui no meu projeto. Vou fazer mais um pouquinho. Vou fazer mais uma carreirinha para ela ficar mais larguinha. Antes de mais nada, é preciso a gente saber o que a gente quer guardar dentro dessa sacolinha. Eu quero guardar esse Kit Kat. Então, a gente precisa saber a altura. Vejam que a altura aqui é suficiente para o meu Kit Kat. Eu preciso saber a espessura, porque eu preciso fazer uma lateral que comporte essa espessura. No caso aqui, ele tem 1 centímetro de espessura, mas eu quero fazer ele mais larguinho, com 2 centímetros, porque eu posso colocar 2 Kit Kat dentro dessa caixinha. E eu preciso saber também qual é a largura total dele aqui, porque ele tem que ter frente e tem que ter lado. Então, ele tem, na largura total, 6 centímetros. Eu preciso que a minha embalagem tenha 6 centímetros de frente, pelo menos 1 centímetro na lateral, que é a medida da espessura, e que ele tenha altura suficiente para comportar o meu Kit Kat e fechar aqui em cima bem bonitinha. Então, eu vou fazer com o dobro da medida daqui da lateral, pode ser justinho se você quiser, mas eu vou fazer com o dobro, que eu posso colocar 2 se eu tiver vontade. Vou fazer com essa largura aqui de 6 centímetros e mais uma folguinha para cada lado, então eu vou fazer com 8 centímetros. E vou fazer com a altura total do papel A4. Aí, dependendo do que você quiser acomodar na embalagem, você precisa fazer medidas diferentes. Sempre levando em consideração a altura, a espessura e a largura do conteúdo que vai no seu projeto. Então, eu já decidi que eu quero uma sacolinha com 8 centímetros, que é a medida do Kit Kat, mais 1 centímetro para cada lado. Então, eu vou marcar aqui 8 centímetros. Que eu quero que tenha 2 centímetros para lateral, que é o dobro dessa medida aqui do lado. Pode ser o triplo, quádruplo, tanto faz, dependendo do que você quiser guardar. E como aqui tem 1 centímetro, eu vou marcar a partir dessa marquinha que eu fiz de 8 centímetros mais 2. A sacolinha tem frente e tem verso. Então, aqui eu vou marcar mais 8 centímetros para o verso. Mais 2 centímetros para outra lateral. E mais 1 centímetro para fazer o acabamento.
Vejam que no caso dessa sacolinha, eu marquei 8 centímetros de frente, mais 2 centímetros de um lado, mais 8 centímetros para as costas do projeto, mais 2 centímetros para o outro lado e 1 centímetro para o acabamento. Agora, eu preciso riscar isso daqui. Você pode fazer a mesma medida em cima e embaixo, e aí você tem como riscar as linhas. Mas eu não quero que a minha embalagem fique riscada, mas eu preciso que ela seja vincada. Então, eu vou usar o meu boleador alternativo aqui, feito com a caneta. Então, vamos lá. Os primeiros 2 pontos de 8 centímetros, eu junto os 2 aqui na régua, bem certinho. E risco. Vocês podem ver, ó, dá uma balançadinha, que aí já sabe que marcou. E se você olhar com atenção, você vai ver que o vinco tá aqui bonitinho, sem precisar de nenhum boleador ou vincadeira, nada disso. Você pode fazer com uma caneta sem tinta, a régua em cima do seu papel, simples assim. O segundo vinco vai aqui, onde tem a primeira lateral. Então, tem um ponto em cima, um ponto no meio, e eu vou vincar. Mais uma balançadinha. A terceira marca, mais 8 centímetros, a marquinha de cima, a marquinha do meio, mais um vinco. A quarta, a marquinha de cima com mais 2 centímetros, a marquinha do meio e mais um vinco. E a última marca é de 2 centímetros. Nesse caso, esse pedaço aqui, eu não vou mais precisar dele, só que em vez de fazer o vinco, eu vou fazer o corte. Esse pedaço aqui vai sobrar, e aqui eu tenho exatamente o que eu preciso para fazer a minha sacolinha. Todos os vincos já foram marcados, e eu tenho aqui certinho a base da minha sacolinha. Mas ela precisa ter um fundo, não é? E o fundo, ele tem que ser da mesma largura da lateral, porque senão ela vai ficar toda desengonçada. Então, o que que eu vou fazer? Vou abrir a caixinha de novo. Veja onde que você fez a carimbada para poder não ter erro. E vou marcar aqui a mesma medida dessa largura da lateral da caixa. Eu sei que aqui ela ficou com 2 centímetros, então eu vou marcar 2 centímetros. E vou fazer a marcação exatamente do mesmo jeito que eu fiz nas outras partes da caixa. E com o meu boleador, eu faço mais um vinco. Pronto, agora a gente tem fundo para nossa caixa. Esse pedacinho pequenininho aqui, que vai ficar na ponta, aonde a gente marcou 1 centímetro para o acabamento, ele pode ir fora, a gente não precisa dele. Então, a gente pode recortar. Recorte sempre com cuidado, para não ficar nada tortinho e ficar com um acabamento bonitinho. Pronto, tirei essa parte. Essas outras eu tenho que recortar tudo? Não. Se a gente recortar tudo, a gente vai ficar sem fundo de novo. Então, nós vamos cortar só aonde tem as marquinhas do vinco. Uma, 2 e 3. Pronto, agora a gente pode dobrar. E voilá, a caixinha já tem fundo. Olha que amor, tudo bonitinho, com fundo e tudo.
Agora nós vamos fazer o seguinte, essas duas abinhas menores, eu vou tirar uma quinazinha delas, só assim, olha, um pouquinho de cada lado, ó. Não precisa ser um negócio muito certinho, o corte não pode ultrapassar esse vinco aqui. Então, eu vou fazer um pedacinho de cada lado. E agora é só finalizar isso aqui. Ó, vamos marcar bem aqui os vincos que a gente fez. Sim, você pode usar a régua como se fosse uma dobradeira. A gente está usando o mínimo de material possível, né? Então, a gente vai fazer isso. E agora é só colar. Simples assim. Vamos colar isso aqui. Eu vou usar cola branca comum. Essa daqui, cola branca, essa daqui é a Cascorês, que eu coloco dentro dessa embalagem aqui de uma outra cola que ficou vazia. E aí eu vou passar a cola aqui. Não precisa passar um montão, mas se você passar só um pouquinho, não vai colar direito. Então, vamos passar uma quantidade razoável. Vamos colar essa parte aqui, uma na outra. Acerta direitinho, tanto aqui na lateral quanto em cima. A gente pode dobrar a caixa assim para fixar bem. As duas partes. Espera um pouquinho e ela já vai colar. Quando a gente abrir, tá aqui, ó, quase pronta a nossa caixinha. Tá? Sempre se preocupe de ver se o lugar que você carimbou não ficou de cabeça para baixo, porque a gente quer que o ovinho fique em pé. Nesse caso aqui, eu quis que o ovinho ficasse em pé, então eu me preocupei de fazer o vinco da parte de baixo na parte de baixo. Aí tem essas duas orelhinhas aqui. Como é que eu vou fazer esse acabamento? Tem duas opções, ou você fecha uma, coloca as abinhas e coloca a outra. Vejam que nesse caso aqui, aquele pedacinho que a gente tirou das abinhas fez com que nenhuma delas ultrapassasse o limite da caixinha aqui, ó. Então, vai ficar certinho com um acabamento bem legal. Ou você pode fazer primeiro colocando as abinhas para dentro, depois fechando aqui e depois fechando aqui. Eu vou fazer com essa daqui primeiro. Vou colar. Vou passar cola aqui nessa abinha pequena, na parte de dentro, porque eu quero que ela cole aqui na parte de baixo. Vou segurar um pouquinho. Sempre mantendo a caixa bem no lugar, para ela não colar torta. E agora eu vou passar cola aqui, ou aqui. E vou abaixar essa outra parte. Vou segurar também mais um pouquinho. Vou aproveitar que ela já pode ficar em pezinha, e com o auxílio de uma régua, de um pincel, ou de qualquer coisa comprida que você tenha, eu vou firmar todos os fundos bem juntinhos com a cola. Ó, assim, ó. E a nossa caixinha já tá praticamente pronta. Vejam que o acabamento dela fica bem certinho. E agora a gente só precisa fechar. Então, você segura a caixa com firmeza assim dos dois lados e vai boleando com o dedo essa lateral. Não precisa de nenhuma ferramenta, só o seu próprio dedo.
E aí você dá uma boleadinha na lateral, na outra também. E essa parte de cima, ela pode ficar bem mais apertadinha. Ó, o Kit Kat cabe aqui dentro, direitinho, sem problema. Se você quiser colocar 2, ele também vai caber, porque nós fizemos a medida aqui com o dobro da espessura do chocolate. E agora, você pode fazer 2 furinhos aqui, você pode passar uma washi tape aqui para fechar isso. Você pode fazer de várias formas que você já tenha uma embalagem bem fofinha. Pode colocar mais decoração, além da carimbada que você já fez. E aí, você tem uma sacolinha muito fofa para dar o seu presente. E nela você usou apenas uma folha de papel A4, neste caso, porque o tamanho do meu conteúdo é suficiente para isso. Ainda sobrou esse pedaço aqui que você pode usar para qualquer outra coisa. Uma embalagem bem fofa para você rechear com qualquer coisa, em qualquer época do ano, e é sempre um presente mais bonitinho para você oferecer. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grandão para todo mundo. Tchau, pessoal!